Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Então, se você vier toda vez, e se você não tiver vindo e quiser ouvir os 2 últimos episódios, está no nosso Spotify. Tá lá, o primeiro episódio sobre meditação nas Escrituras, segundo episódio sobre oração, e hoje é sobre... Se você tivesse que arriscar qual que seria de hoje, seria qual? Parecia que tinha água. Jejum, é isso aí, jejum. Ainda a gente está nas disciplinas pessoais, né? Então, a gente está gastando tempo naquilo que é básico, porque só se constrói um prédio muito alto. Não sei se você conhece o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Tem vários documentários no YouTube sobre como foi feita a sua base. A loucura que é a base do prédio. Para fazer uma construção muito alta e muito imponente e muito importante, você precisa ter bases muito sólidas, muito firmes, muito robustas, muito grandes. Então, a depender do seu nível de meditação, oração e jejum, será o tamanho da sua vida espiritual e a firmeza da sua vida espiritual. Porque pior do que ser pequeno é ser grande e ter um grande tombo. Então, você tem que permanecer grande. A grande questão da vida, você lembra daquela pregação? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio? A grande questão não é começar bem, a grande questão é terminar bem. E eu sonho, vocês são jovens, talvez eu seja o mais velho daqui entre nós, né? Estou no meio aí da caminhada, mas vocês têm tudo pela frente, então vocês não têm que só começar bem, vocês não têm que começar bem uma família, vocês têm que terminar bem. E pela estatística de famílias que se encerram no Brasil, perto de 60% dos casamentos, não está fácil, viu? Então, fique esperto. Show! Então, direto agora para o tema da mensagem. Vai ser um pouco aula, mas no final tem pregação, tá? Porque eu tenho que explicar algumas coisas. Você que está vindo a primeira vez, continue vindo. Pode ser que venha pregadores melhores. O jejum é bem menos praticado do que oração e meditação. Bem menos. O que eu quero dizer com isso é que pessoas que têm alguma disciplina nos outros dois, em meditação nas Escrituras e oração, muitas delas não têm no jejum. Ou seja, dos 100% de crentes frequentadores, dos 100% de crentes, uma porcentagem vem à igreja com frequência. Da porcentagem que vem à igreja com frequência, uma porcentagem semelhante ora e lê a Bíblia com a trancos e barrancos. Uma outra porcentagem menor lê a Bíblia e ora com devida constância. E da porcentagem que lê a Bíblia e ora com devida constância, existe uma porcentagem um pouco menor. Aí você fala assim, Murilo, você tirou isso da onde? É uma estatística do IBGE? Não, é uma estatística do Murilo. É perceptível que menos pessoas ainda jejuam. Jejuam com consistência, jejuam com intensidade, entendeu? Então, o jejum é menos valorizado, menos praticado por ser menos valorizado, do que a meditação e a oração. Mas é menos importante. Será mesmo que é menos importante? Eu falei na última pregação que perguntaram para o Tozer qual que era mais importante, a oração ou a meditação nas Escrituras, e ele respondeu para a pessoa, o que você acha mais importante para o pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Quer dizer, a asa direita ou a asa esquerda? E aí o pessoal ficou sem resposta. Mas então o pássaro tem 2 asas, não tem 3, Murilo. Mas veja, é uma analogia. A analogia sempre tem suas limitações, mas entenda isso como 3 pernas de uma mesa de centro de 3 pés. Entendeu qual que é mais importante? Não tem mais importante. E se você pensar também, será que jejum é menos importante para você especificamente? Na estação espiritual da sua vida, no momento que você está, será que para a finalidade específica que o jejum existe, ele é menos importante? Claro que não.
A gente vai ver junto aqui que jejum existe para uma finalidade específica. E para essa finalidade ele é mais importante. E essa finalidade não é atingida, muitas vezes, por oração e meditação nas Escrituras. Portanto, o jejum é essencial, é uma base. Qual coluna daquele prédio que quase ruiu, das que estão no primeiro andar, eram mais importantes, das 4 do canto? Nenhuma, certo? Se a gente suprimir qualquer uma daquelas colunas, o prédio inteiro rui. Portanto, nós estamos lidando com uma coisa essencial para a sua vida espiritual. Se é essencial para a sua vida espiritual e a sua vida espiritual sustenta você, é essencial para a sua vida como um todo. Estamos de acordo? Vixe. E tem umas críticas, uns mitos, eu quero desfazer isso antes de entrar na exposição do texto. Calma que eu vou abrir a Bíblia. Vocês já viram eu pregar sem abrir a Bíblia? Então fica calmo. Críticas e mitos do jejum. Uma crítica que tem no jejum, eu coloquei 3 coisas aqui, tem mais coisas, né? Mas é jejum e religiosidade. Sabe, o próprio Deus em Isaías 59, não lembro exatamente, 58? Em Isaías 58, critica o jejum do povo hebreu. Mas ele critica muito duramente. Você não vai ler isso agora, mas depois você vai lá em Isaías 58 e vê o Deus das Escrituras criticando o jejum do povo hebreu. Então, um jejum que tem forma, mas não tem essência, que é feito externamente como performance, mas sem coração, um jejum que você faz para aparecer para os outros, mas enquanto você ofende as pessoas, ofende o pobre, ofende a viúva, ofende a lei de Deus, é um jejum criticado pelo próprio Deus. É um jejum inútil. Não só inútil, é um jejum desprezível ao próprio Deus. Se você está lendo a sua Bíblia enquanto eu estou pregando, eu peço que você preste atenção aqui em mim. Você pode ler depois. Então, essa é a primeira crítica a jejum. Pessoal, o jejum é religioso. Está fazendo jejum por religião, quer se aparecer. Ou o jejum como uma religião que é uma obrigação imposta. Imagina que o clero, vamos dizer assim, impõe sobre as pessoas, como já aconteceu na história da igreja, que elas jejuem obrigatoriamente. E aí esse jejum é de fora para dentro e também, às vezes, não é um jejum religioso. Então essa é uma crítica que se faz. A outra crítica é uma crítica da era pós-moderna agora, da plena satisfação e rápida satisfação, onde já se viu. Eu vou contar uma história para vocês. Um dos meus funcionários, uma vez, estava falando sobre jejum. Ele é um cara que é forte, assim, malha, toma os negócios e tal. Os negócios permitidos, né? Não os proibidos. E aí eu estava falando de jejum, de ficar sem comer e tal. É que eu ficava, às vezes eu não almoçava, não almoçava para fazer jejum, eu não almoçava porque não dava tempo, mesmo estava trabalhando. Ele falava, Murilo, tem que comer, hein, cara. Aí eu perguntei, quanto tempo você acha que alguém consegue ficar sem comer e sobreviver, né? Aí ele falou assim, acho que umas 18 horas. Cara, existe uma ideia que a gente tem que ter 3 refeições por dia com várias petiscos no meio, porque senão a gente morre de inanição, entendeu? A gente está numa época que não, assim, para você ser minimamente saudável, você tem que ter isso. Senão você não vai conseguir sobreviver. Vai faltar força para você. Não estou dizendo que você não tem que ter 3 refeições por dia. Só estou dizendo que isso aí é uma coisa culturalmente construída. Faz parte. Tem gente que tem outra rotina, entendeu? E é possível outra rotina. Enfim. Mas existe uma propaganda de saúde que fala que o jejum vai fazer mal para você. Se eu jejuo perto da minha mãe mais do que um dia, ela fala assim, não, mas vai morrer, vai ficar fraco,
não vai conseguir trabalhar. Tem gente que fala assim, não, você vai perder seus músculos, vai perder massa magra. Não estudou nada sobre jejum e fala que vai perder massa magra, quando o nosso corpo primeiro transforma a gordura toda que está ali, antes de transformar a massa magra. Claro que existem teorias diferentes sobre isso, mas leia o livro de jejum do Luciano Subirá, e lá tem a teoria do médico que ele segue lá, e depois a gente discute sobre isso. No momento aqui, basta a gente dizer que não faz mal, não. Inclusive, existe muito para dizer que o jejum faz bem, que desintoxica a gente de muitas coisas, que elimina toxinas, basicamente, e nos deixa mais alertas, mais atentos, menos intoxicados, de fato, com tudo de porcaria e condimentos que a gente come e acumula ao longo da vida. Por exemplo, quando a gente faz o jejum parcial do retiro, que é 30 dias sem açúcar, cara, quando você fica 30 dias sem açúcar, você percebe muitas diferenças. Quando você fica 3 dias sem comer, você também percebe muitas diferenças positivas, inclusive na sua saúde, embora o objetivo do jejum não é especificamente a saúde. Então tem esse mito, que o jejum vai fazer mal para você. E o outro mito, que é não sei como chamar isso. Eu ia chamar de estupidez, mas vou chamar de heresia. É que a gente está no tempo da graça. Cara, tem uma igreja muito importante no mundo, muito famosa pelas suas músicas, que diz que a gente está no tempo da graça, portanto não precisamos jejuar, porque Cristo já fez tudo por nós. Se você quiser saber depois, de maneira a você discernir as coisas que eles ensinam, muitas vezes, me pergunte depois. E os seus autores escrevem em seus livros, inclusive. Entende? Isso é uma estupidez. É uma coisa assim de gente que rasga um pedaço da Bíblia, de gente que esquece a história cristã. Então, não tem nada a ver tempo da graça com falta de disciplina espiritual. Nada a ver. A gente teria mais tempo para falar sobre isso, mas vocês entenderam os mitos que eu falei aqui? Falei de 3, né? Jejum e religiosidade, a questão da saúde de hoje em dia, a ideia geral, o paradigma de saúde que nós temos, e o tempo da graça. E aí, quando você olha, inclusive nessa última do tempo da graça aí, se você olha para as Escrituras e olha quem jejuava, e olha para a história e olha quem jejuava, você separa os meninos das meninas. Não, separa os meninos dos homens. E separa as meninas das mulheres. E hoje é Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a vocês, todas as mulheres. Vocês são maravilhosas. Vocês são a imagem do Deus invisível. As Escrituras dizem que Deus... Vamos ler Gênesis, só para eu fazer uma homenagem a vocês aqui. Parênteses. Espera, deixa eu achar. Diz assim, Gênesis 1, 26. Façamos o ser humano... O hebraico teria que ser lido aqui, né? Realmente são palavras distintas aqui. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui é a Trindade falando, né? Vultos da Trindade. Façamos no Antigo Testamento. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre todas as coisas. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Então o ser humano foi criado à imagem de Deus. Mas o ser humano foi criado à imagem de Deus. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, a imagem de Deus só é vista plenamente quando enxergada através do prisma que é o homem e através do prisma que é a mulher. Não se vê Deus plenamente só em homens e não se vê Deus plenamente só em mulheres. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. E ele fez o ser humano homem e mulher. Então,
a mulher carrega características divinas únicas e exclusivas que só ela reflete e só são vistas de maneira adequada olhando-se para a beleza, a dignidade de uma mulher. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa delas é o maternar, é o ser mãe. Isso é uma dádiva. Nenhum homem pode ser mãe, é óbvio. Mas isso é uma dádiva divina. Tá? E aí depois tem mais coisas, mas parabéns, mulheres, vocês são demais. Parabéns à minha esposa maravilhosa, mãe dos nossos 2 filhos e dos próximos. Aleluia. Voltando aqui. E quando você vê na Bíblia quem jejuava e quem não jejuava, você separa os maduros dos não maduros. Olha só. Moisés jejuava pra caramba, se você ler lá. Moisés, o legislador. Davi, o rei. Esther, a rainha que salvou o povo judeu. Ana, mãe de Samuel. Elias, o profeta de fogo. Daniel, o profeta vidente. Essa galera toda jejuava. Só cabeceira. Novo Testamento, Ana, profetiza. Paulo, o maior dos apóstolos. Jesus, o Deus encarnado. O maior exemplo de jejum das Escrituras é o próprio Deus encarnado. A igreja de Antioquia. Na história, Lutero, Calvino, Knox, Wesley, Edwards, David Brainerd, todos. Na atualidade, Subirá, Piper, PJ. Para quem não conhece, pastor Josimar, nosso pastor. Todos os grandes da história jejuaram. Não tem ninguém grande que não jejuava. Jejuavam porque eram grandes ou eram grandes porque jejuavam? Não sei muito bem, eu acho que é uma coisa retroalimentada. Eles eram grandes porque jejuavam e jejuavam porque eram grandes. É uma coisa que se retroalimenta, é um sistema, é um ciclo virtuoso esse negócio de jejum. Até fora da fé cristã tem evidências de Zoroastro, Confúcio, Platão, Sócrates, Aristóteles, inclusive Hipócrates, que é o pai da medicina, aconselhava o jejum. Então, no mínimo, isso deveria nos levar a reavaliar os mitos do nosso tempo sobre jejum e a importância que o jejum tem na nossa vida. Se você não jejuou no último ano, diante das Escrituras e da evidência histórica, tem alguma coisa errada com você. Ou tem alguma coisa que você não sabia que estava errada, porque às vezes você não sabia mesmo. Ou estava adormecida. Mas que, sendo exposto a isso, talvez você deva considerar a prática. Está comigo? Muito aula de revisão da UEM? Está comigo? Estica o braço assim, ó. Show. Aí tem braço no Brasil, hein, velho? E aí eu queria ver jejum na Bíblia. Mas antes disso eu queria fazer algumas definições e distinções. Porque às vezes para definir você tem que distinguir. Jejum é diferente de greve de fome. Por exemplo, Mahatma Gandhi fez greve de fome na época que a Índia queria se deixar de estar submissa ao Império Britânico e para que não fosse uma guerra conflituosa e bélica, e ele fizesse isso por meio da paz, ele fez greve de fome para chamar a atenção para uma causa política. Então, greve de fome tem a ver com isso, uma causa. O cara está fazendo uma causa política. Enfim, tem exemplos no Brasil também, mas isso é greve de fome. Jejum não é greve de fome. Jejum não é dieta. Jejum não se faz para emagrecer como objetivo final, embora você emagreça, se você fizer jejum de fato. Dieta tem um objetivo final e principal físico. E jejum tem um objetivo final e principal espiritual. E jejum não é propósito.
Ou seja, jejum é abstenção de alimentos e líquidos que nos alimentam. Por exemplo, uma batida de banana, mamão, aveia, granola, melão. Estou de jejum. Não está de jejum. Eu estou de jejum e estou tomando uns 2 litros de suco de laranja, uma batidinha. Não está de jejum, amado. Entendeu? Tem como você se alimentar o suficiente. Inclusive, quando você for nos Estados Unidos, você vai ver que o suco de laranja tem 2 lá. From concentrated and not from concentrated. O que significa isso? Quando eles querem exportar o suco brasileiro para os Estados Unidos, eles passam por um processo de ebulição da água que tem ali dentro, concentram numa pasta, vai para lá e aí reumidificam aquela, entendeu? Aquilo ali tem alimento, tem sólido ali dentro. Então, jejum não é dieta, mas também não é propósito. Propósito é tipo assim, eu vou ficar sem Instagram, fazer jejum de Instagram, isso não é jejum, isso é propósito. Né? Então, a definição de jejum, se você quiser gravar, anotar, abstenção de comida por motivos espirituais. É isso. A gente vai ver mais sobre isso aqui. E existem alguns tipos de jejum nas Escrituras. Então, antes de fazer a exposição, quero dar todo o contexto de jejum, porque jejum é um tema amplo. Jejum normal. Jejum normal não está escrito jejum normal. Né? Jejum. O mais comum, o mais convencional é o jejum que mais aparece nas Escrituras, que é a abstenção total de alimentos, menos aquilo que não é alimento, que é água. Entendeu? Então, o jejum mais praticado, 90% dos exemplos bíblicos, é esse. Você se abstém de qualquer líquido que te alimenta, de qualquer sólido que te alimenta, e você permanece tomando água. Esse, inclusive, vai comigo para Lucas 4. Lucas 4, verso 1 e 2 diz o seguinte, se você não achou, fica comigo aqui, presta atenção. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada o quê? Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse, se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em... Qual foi a abstenção de Jesus ali? Baseado em nada comeu, teve fome e pão. Foi a abstenção de alimentos. Jesus não parou de tomar água. Não há... Tudo indica, e o ônus da prova é de quem fala que Jesus não tomou água, mas o texto mostra que o que ele não fez foi comer. Então, sim, de fato, Jesus ficou 40 dias em total abstenção de alimentos. E sim, de fato, é possível. Inclusive, nós conhecemos pessoas, hoje em dia, que já fizeram isso. Beleza, esse é o jejum que mais aparece nas Escrituras. Não, Murilo, não tem como não. Os caras ficam 40 dias e morrem. Tá bom. Claro que você não vai sair, não, então eu vou ficar... Primeiro que, para começar com o jejum de 40 dias, tá difícil. Mas não vai sair daqui, não, então eu vou ver até onde que eu vou, sem morrer. Não é muito sábio. A gente já chega nisso. Aí tem o jejum parcial, que o único exemplo que eu lembro nas Escrituras é o jejum de Daniel. Né? Eu acho que teve alguma motivação política ali, alguma motivação nas funções dele, que fez ele fazer jejum parcial. Basicamente, ele disse que ele se absteve de qualquer coisa saborosa e comeu apenas folhas e legumes e essas coisas assim, né? Aí tem o jejum absoluto, que aparece um pouco mais nas Escrituras, que é o jejum de Esther, por exemplo, quando Esther tinha que falar com o rei, pelo povo judeu, ela falou assim, que vocês jejuem por 3 dias e vocês não comam nada e não bebam nada. E eu também não comerei nada e não beberei nada por 3 dias. O jejum do apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro no caminho de
Damasco com Jesus, e aí ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. E esse é o limite. Eu vou dizer para você que o que se estuda aí, o limite do jejum absoluto é 3 dias sem água mesmo, né? Porque 3 dias sem água você começa de fato a entrar em falência de órgãos. Então não tem muito mais do que fazer, entendeu? Embora a comida você consegue ficar muito mais tempo, claro, dependendo das suas condições, a água é bem mais difícil. E esse jejum normalmente tem uma medida de desespero, de emergência, uma coisa emergencial. Toda vez na Bíblia que ele apareceu é uma coisa muito emergencial. E aí tem os jejuns sobrenaturais, tipo Moisés e Elias, que ficaram 40 dias sem comer e sem beber, mas eles estavam na própria presença do Deus vivo. Então, tipo assim, isso não é uma coisa normal, isso não seria feito de maneira normal. Cara, tá virando aula mesmo, hein? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: tá virando aula. Já está terminando. A gente já falou do que aqui, ó, só para lembrar. A gente introduziu a importância do jejum, né, junto com as outras 2 disciplinas que a gente falou, as críticas, os mitos, né, o mito a crítica da religiosidade, o mito da saúde e do tempo de graça. A gente falou das pessoas na história e nas escrituras que jejuavam, que a gente deveria considerar isso. A gente distinguiu o jejum de greve, de fome, dieta e propósito, e falamos dos tipos de jejum até agora. E, por fim, antes de chegar para o texto, circunstâncias de jejum. Você pode jejuar particularmente. Você está lá na sua casa, sozinho, sem ninguém te chamar, e você jejua. Você tem uma rotina de jejum. Da mesma maneira que você tem uma rotina de leitura das Escrituras, você tem uma rotina de jejum. Às vezes, você decide fazer um jejum, a gente vai ver com mais detalhes ao longo da exposição, por algum motivo específico. Mas tem jejum coletivo também. Por exemplo, o jejum que tinha no dia da expiação de Israel, do perdão, que era todo ano, todo mundo fazia. Mas esse era um jejum coletivo ordenado no Antigo Testamento. Existe jejum coletivo que é chamado, né? Por exemplo, na igreja de Antioquia, enquanto eles adoravam e jejuavam, Deus disse àqueles que estavam lá: separem-me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Né? Então esse é um jejum coletivo, esse é um jejum convocado. Isso que aconteceu agora há pouco nos avisos, que a partir de tal data nós teremos um jejum, essa é uma convocação, uma conclamação. Nós estamos sendo conclamados a um jejum coletivo. Isso já aconteceu na história também, por exemplo, em 1756, diga comigo, 1756, na Inglaterra, quando ela ainda não era Grã-Bretanha, e a França estava invadindo, o rei proclamou um dia de jejum e oração para a intervenção de Deus, para que eles não fossem invadidos e tomados. E o resultado, John Wesley narra isso aí no seu livro de memórias, o resultado foi que eles não foram invadidos e aí uniu-se a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia e virou a Grã-Bretanha. Esse é um jejum conclamado em uma nação. Se bem feito, se o coração da nação está bem colocado, chamar jejum em nação pagã não dá muito certo, entendeu? Eles eram uma nação que estava vivendo um tempo de avivamento ali. Tem jejuns históricos também, como o de Nínive, né? Se lembra de Jonas, que a gente falou que Nínive jejuou e tal? E, enfim, tem outros jejuns, tem muitas circunstâncias de jejum também. E aí a pergunta que fica é se jejuar é um mandamento no Novo Testamento. O que vocês acham? Responda a pessoa que está do seu lado aí. Jejuar, responde assim, ó, eu vou fazer a pergunta e você responde a pessoa que está do seu lado. O que você acha, tá? Jejuar é um mandamento no Novo Testamento? Responda para a pessoa que está do seu lado. Fala o que você acha. E aí? Alguém quer se arriscar? Responder? Alguém quer levantar a mão? Eu passo o microfone. Hã? Resposta errada. Estou brincando, Diego.
A resposta certa é assim, ó. Porque não é nem sim nem não. Eu coloquei você numa cilada, né, Diego? Sacanagem, né, bicho? É. A resposta que eu coloquei aqui é assim, ó. Tá ali, ó. Qual que é a resposta? É quase um mandamento. Ó, não é um mandamento, mas também não é uma opção. Eu coloquei aqui para mim. Não é um mandamento, mas também não é uma opção. Pode até não ser um mandamento, mas é difícil de distinguir uma coisa da outra. É isso. Não tem muito mais do que fazer para responder essa pergunta, mas a gente vai ver nos textos. E tem 2 textos principais, e eu quero falar dos textos que o próprio Jesus disse, né? Não que os textos do apóstolo Paulo sejam menos Bíblia do que esses, mas para a gente ter um foco no que o Deus encarnado pensava sobre o jejum. Então você abra primeiro um texto que a gente vai só passar, e depois o outro texto a gente vai ficar mais tempo. Mateus 6,16. A partir do 16, né? O contexto aqui é o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, talvez o sermão mais conhecido de Jesus. Quem já achou diz amém. Quem não achou diz jejum. Chegou, valeu. Diz assim as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus e o Filho de Deus encarnado. Primeiro ele disse muito claramente que jejum é importante quando ele ficou 40 dias jejuando. Vocês concordam comigo? Que o Filho de Deus, que tinha a própria natureza divina, passar 40 dias jejuando, como diz Emerson, o filósofo americano, o que você é ecoa em meus ouvidos com tanta força que eu não consigo ouvir o que você diz. As práticas da gente comunicam de maneira muito forte aquilo que a gente acredita. E Jesus jejuou 40 dias no início do seu ministério. O próprio Deus. Então, se não bastasse essa comunicação não verbal extremamente impactante, ele falou isso aqui, ó. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Primeira observação que faz que jejum seja quase um mandamento, que seja difícil de distinguir, que não seja um mandamento, mas também não seja uma opção. Qual que é a primeira? Quando? Você vê o texto? O texto não fala, se vocês jejuarem, façam assim, 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 assado. O texto não coloca uma condição, o texto coloca em forma de premissa, eu estou pressupondo, de pressuposição, não de condição. Não tem uma condicionante, se vocês jejuarem. Tem uma pressuposição, vocês vão jejuar. E quando vocês jejuarem, façam dessa forma. Vocês concordam comigo? Vocês veem isso no texto? A segunda coisa que eu vejo é o que vem antes. Porque esse texto é sequência do ensino sobre ofertar e dar esmolas e do ensino sobre orar, que sempre na cultura judaica foram tidos como mandamentos, como ordenanças. Então, tipo assim, o cara está falando assim, ó, quando vocês ofertarem e darem esmolas, quando vocês orarem, quando vocês lerem a Bíblia, quando vocês jejuarem, ele colocou no mesmo pacote de ordenanças. Então, embora não tenha um imperativo nas Escrituras, jejuem, tal dia, que nem tem no Antigo Testamento, que existia no Antigo Testamento um mandamento mesmo, que era o dia da expiação, Jesus espera isso daqueles que são seus discípulos. E discípulo é aquele que caminha com ele, está coberto das mesmas coisas que ele. Eu teria que falar um pouco sobre discipulado na época de Jesus,
mas dizia-se que os discípulos eram cobertos com a poeira do caminhar do seu discipulador, que eles caminhavam muito, né? Então ele era coberto com o que eles chamavam de gema do discipulador, ele ia se tornando muito parecido com o discipulador. Então Jesus aguardava, esperava isso dos seus discípulos. Estão comigo? Então, assim, temos que tomar cuidado para não sermos imperativos com esse negócio, com os outros, assim, tipo, você tem que jejuar. Tem que tomar cuidado com esse negócio, porque Jesus não usou desse tipo de comunicação. Mas também temos que ver mesmo se somos discípulos de Jesus, entendeu? A gente tem que dar uma olhada, para nós, olhando internamente, a gente tem que dar uma olhada mesmo se a gente está caminhando no caminhar de discípulos de Jesus. Porque o caminhar de discípulos de Jesus pressupõe ser parecido com ele e fazer as coisas que ele fazia. Então não é um mandamento, mas também não é uma opção. Está comigo? E aí vira as páginas da sua Bíblia para Mateus 9, e é o texto que a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo. Eu queria focar um pouquinho mais. 9, 14 a 17. Diz assim nas Sagradas Escrituras: Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Mas os seus discípulos não jejuam? Porque é uma pergunta, né? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, assim, só explicando algumas coisas aqui para a gente entender o texto, né? Os caras, os discípulos de João Batista aqui, chegaram para Jesus e falaram assim: cara, eu não sei se era uma pergunta desafiadora, como as perguntas que os fariseus faziam, ou se era uma pergunta de dúvida mesmo, o texto não deixa muito claro, né? Tipo assim, cara, me explica uma coisa, sabe? Sabe aquelas pessoas que não vêm para te desafiar, elas vêm porque elas estão curiosas mesmo, elas gostariam de saber sua opinião sobre o assunto? Em geral é mais nobre esse tipo de pergunta. Eles falam: cara, me diz uma coisa, a gente jejua. O João nos ensinou assim. E os fariseus jejuam. Pelos motivos deles. Disse que toda quarta e sexta os fariseus jejuavam o dia inteiro. Por que a gente faz isso se os discípulos de vocês não fazem? Os seus discípulos não fazem. E aí Jesus deu uma resposta criando... É interessante o jeito que Jesus responde. Ele cria uma imagem para responder a gente às vezes, né? Ele cria uma analogia, um conceito, uma metáfora. Ele fala: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Então, isso já mostra que o jejum é um anelo, de certa forma. Existe uma humilhação no jejum, existe um anseio no jejum. Entendeu? Porque como podem os convidados do casamento estar tristes enquanto o noivo está com ele? Ele está falando assim: eu sou o noivo, eu estou aqui, eu inaugurei uma nova era de presença de Deus no meio deles. Eles estão desfrutando daquilo que é a completude deles, a alegria deles, a satisfação deles. Eles estão na festa do noivo, esse é momento de festa, esse não é momento de se entristecer, de se humilhar, de anelar. Esse não é o momento de anelar, porque, como diz o apóstolo Paulo, esperança que se vê não é esperança.
Então não existe, de certa forma, embora a gente possa dar a licença poética, esperança eterna, porque esperança, quando ela se faz de fato, ela deixa de ser esperança e se transforma em realidade. Então ele fala assim, como que pode os caras que estavam esperando pelo noivo jejuar se eles estavam jejuando em uma busca de anseio pelo noivo? Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? O momento de festa chegou. Esse não é um momento apropriado, adequado. Não é adequado jejuar na festa do noivo, que era a festa esperada. E aqui um parênteses. Segura o parênteses só para você não perder a linha do raciocínio. Às vezes, gente, a gente deixa para jejuar no Natal. É ridículo esse tipo de coisa. Tá? No Natal você come o peru lá com a sua família. Deixa para jejuar no dia que tem a festa de aniversário da igreja. A não ser que... Mas Deus não vai mandar você fazer um negócio desse. Que é inapropriado. Entendeu? É um momento de celebração conjunta da sua família espiritual. Não é um momento de você estar fazendo esse tipo de coisa. Jejua antes. Fecha parênteses. No entanto, diz as Escrituras, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Que o motivo da alegria lhe será tirado. O noivo, a festa, o motivo de festa. Porque ele está falando da festa do casamento. E então, eles... O que diz o texto? Então eles vão jejuar. Então, veja o texto. Jesus fala que... Aqui já dá os motivos do jejum. Mas o que eu quero focar primeiramente aqui é que ele fala que eles vão jejuar. Então, embora ele não esteja dando uma ordenança, ele está pressupondo algumas coisas. Ele está falando assim que quando o noivo lhes for tirado, esses caras vão jejuar. Vai acontecer. Então, embora não seja uma ordenança, grava isso para você, não é uma opção. Porque isso é uma evidência dos amigos do noivo. Embora não seja uma ordenança, não é uma opção. Porque isso evidencia o anseio pelo noivo. O desejo pelo noivo. Está comigo? E aí, eu queria mostrar aqui para você os motivos do jejum e depois finalizar com como jejuar, então. Jesus mostra que o jejum tem a ver com discernimento de tempos e estações. Tempos e estações, não inverno, verão, primavera, outono. Estações da história espiritual. Sua, particularmente, e da macro-história espiritual do mundo que Deus está escrevendo até o seu retorno. Ele fala assim, agora é uma estação que não é apropriado, não é adequado, não cai bem jejuar agora. Entendeu? Ele está falando. Agora é dia de festa. Mas chegará um dia que o noivo lhe será tirado, então vão jejuar. Qual foi o dia que o noivo lhes foi tirado? Quando Jesus foi assunto aos céus, está à destra de Deus, até que o último dos seus inimigos seja colocado debaixo dos seus pés. E aí, a parúzia, que é o retorno de Cristo. Então, nesse intervalo que nós chamamos de era da igreja, haverá jejum. E a história da igreja mostrou que houve jejum nessa história. Então, nós estamos no momento de jejuar. Vire para a pessoa que está do seu lado e faz aquilo. Fala o que o pregador falou. Nós estamos no momento de jejuar. Essa é a hora. Essa é a hora que a Bíblia espera, que Jesus espera que os seus discípulos jejuem. Quando Jesus voltar, vai ser festa, galera. Não vai ter mais jejum. Entendeu? Acabou o jejum. Depois. Agora é a hora. E o motivo de ser inapropriado é porque a realidade desejada estava presente. Entendeu? A realidade anelada, desejada, ansiada estava presente. E o motivo para ser apropriado é que a realidade desejada estava ausente. Então, o principal motivo de jejuar... Ai, tá muito aula, velho. Como é que eu faço para transformar mais fogo, mais glória, mais poder?
É assim, ó, a realidade principal de jejuar é desejar, anelar, ansiar pelo noivo, que é Jesus. E por outro lado é apressar, preparar e preparar-se para a vinda dele. Então é um desejo por ele e uma preparação para que a vinda dele possa acontecer de maneira mais breve, se é que nós podemos, como diz lá em 2 Pedro 3,12, vivam de tal maneira que vocês apressem a vinda de Jesus. Apressem a vinda de Jesus. Então, primeiro, você tem que... o jejum serve porque você deseja, mas não só porque você deseja, mas porque você quer desejar. Eu escrevi aqui, ó, desse jeito, assim, eu escrevi nas minhas palavras assim: alguém que deseja, mas olha para o seu desejo e vê que deseja pouco, jejua, para que o jejum seja um meio que o faça desejar de maneira mais adequada à realidade que se deseja. Vou ler de novo. Alguém que deseja, ele deseja Cristo, ele ama Jesus, ele anela por Jesus, mas ele olha para o seu desejo e vê que o desejo é meio minguado. Ele deseja pouco. Essa pessoa jejua, para que o jejum seja o meio de graça que o faça desejar de maneira mais adequada, mais proporcional à realidade que se deseja. É assim, ó, tem coisa... eu já falei isso várias vezes para vocês, meus queridos jovens, mas eu vou falar de novo. O cristianismo não veio só para ensinar as coisas certas para a gente. Jesus não veio só para ensinar o certo e o errado. Jesus veio para ensinar a gente a sentir certo. E sentir certo significa sentir de maneira adequada, proporcional à realidade. Então, por exemplo, eu tenho um filho chamado Timóteo, maravilhoso, quem conhece? Cara, quando meu filho está em algum lugar e ele chega no shopping, e aí ele vai na loja lá comigo, e ele olha para a vendedora e faz, Bu! E a vendedora não ri, eu tenho certeza que aquela pessoa tem um problema. Ele fala, Bu! E abre um sorriso. É inadequado. Vocês sentem que é inadequado? Tipo, gente, que gente estranha. Fechou a cara pro menino. O menino olhou para ela e fez, Bu! E ela falou, não é inadequado? O cristianismo veio para a gente sentir certo. Se você vê uma coisa adorável, você tem que adorar. Se você vê uma coisa gloriosa, você tem que glorificar. Se você vê uma coisa aprazível, você tem que sentir prazer. Se você vê uma coisa impressionante, você tem que ficar pasmado. Se você vê uma coisa feia, você tem que sentir uma sensação de desgosto. Se você vê uma coisa nojenta, você tem que se sentir enojado. Se você vê uma coisa odiosa, você tem que sentir ódio. Por exemplo, se você vê alguém abusando moralmente, fisicamente de uma pessoa e não sentir ódio, você está com parafusos fora do lugar. Vocês estão me entendendo? Se alguém vê uma criança sendo abusada, por isso que pornografia é sentir errado. A gente está sentindo errado. Aquilo é odioso. Mulheres estão sendo abusadas, crianças estão sendo abusadas. Tem um comércio, existe uma estrutura de muito dinheiro, de pessoas más. Inclusive, eu não sei, eu vi um negócio aí do pessoal lá da Coreia do Sul, que tá desses carinha famosos de música pop coreana, que são abusadores infantis lá. Como é que chama isso? Documentário. Dá uma olhada. Vocês entendem, gente? O cristianismo veio para a gente se sentir certo. Não é apropriado você ver... Entendeu? Não é apropriado. Você tem que falar assim, eu estou errado, cara. Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo. Fecha parênteses disso. Mas para tudo na vida. A minha irmã, uma vez, vou dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã está grávida também do Theodore, porque minha irmã mora na França e ela tudo é francês. Minha irmã é muito chique, velho. Ela é arquiteta na França, você acredita? Em Paris. A minha irmã é uma mulher braba, assim, sabe? Firme. Uma vez, o motorista de ônibus, ela estava vindo de Curitiba para Maringá, ele quis deixar uma mulher grávida que estava trocando seu bebê. A minha irmã quase bateu no motorista.
Ela fez o motorista parar, ela gritou com ele, falou assim, você é um... Xingou ele de tudo que é coisa. E falou assim, é um absurdo. E fez todo mundo ficar com raiva do motorista. Aí você fala assim, Murilo, a sua irmã pecou ou não pecou? Olha, mais pecado ela ter ficado sentada assim, ó, do que xingar. É mais pecado. Porque ver uma mãe sendo deixada para trás, porque está trocando o seu bebê, e por causa de 3 ou 4 minutos, um motorista que fala que tem horário para chegar em Maringá e não vai deixar segurar, isso é um absurdo, gente. Se a gente não ficar indignado com esse tipo de coisa, a gente tem problema. Vocês estão entendendo? A gente tem que se indignar com as coisas que indignantes, dignas de indignação. Aí pode ser que a gente não precise xingar dos nomes mais feios, mas você pode falar assim, você é um crápula, você é um monstro, porque é isso que eu, entendeu? É isso, você tem que chamar as coisas pelo nome apropriado. Então você já viu os caras do STF falando mal um dos outros? É uma coisa mais linda. Vossa Excelência fala um nome bonito que ninguém entende o que é, entendeu? Então você não precisa usar palavras de baixo calão para dizer as verdades que precisam ser ditas. Mas você precisa dizer verdades. E ser covarde é bem mais feio do que falar palavras feias. É ou não é? Aí você fala assim, o que isso tem a ver com o jejum? Eu estou falando que o jejum veio porque não é apropriado a gente não desejar Jesus. Não é apropriado a gente não ter um anseio por Jesus. Não é apropriado a gente ouvir a pregação do Evangelho e não ficar extasiado. Não é apropriado falar das glórias de Cristo, da substituição vicária, do retorno de Cristo, da igreja de Jesus, daquilo que Ele fez nas pessoas e através das pessoas, e você não ficar animado. Entendeu? A gente tem que olhar para a gente e falar assim, tudo bem, eu não estou animado, mas eu não estou de acordo com o fato de não estar animado. Eu não estou sentindo vontade de dar glória a Deus. Tudo bem, eu não estou sentindo, eu estou lidando com a realidade do fato de que eu não estou sentindo vontade de dar glória a Deus, mas eu não estou de acordo com o fato de que eu não estou com vontade de dar glória a Deus. Eu rejeito a possibilidade de viver displicente diante da realidade de que eu estou sentindo de maneira inadequada. Eu vou dar um jeito de sentir certo. Vocês estão me entendendo? Porque o cristianismo veio para ensinar a gente a sentir certo diante das coisas, das realidades que estão postas diante dos nossos olhos. E o jejum serve para isso. Importante ou pouco importante? Gente, vocês estão muito brabo hoje. Tentei fazer uma piada legal, você não é adequado. Estou zoando, a piada era ruim mesmo. Era inadequado rir dessa piada aí, ó. Aí eu escrevi de outra forma aqui no positivo. Assim, ó, aquele que deseja bastante, vê em si mesmo desejos incompatíveis com a realidade daquele a quem deseja. Portanto, jejua também, para desejar mais o que ele deveria desejar e menos o que ele deseja atualmente e não deveria desejar, entendeu? Então, você deseja demais entrar num site pornô. Está errado o desejo. Então, você tem que ter Aí Deus estabeleceu esse meio de graça, essa coluna, essa base, para você usar de forma a que o seu anelo seja amplificado nas coisas celestiais, nas coisas do alto, que você ame mais as coisas do alto. Você está desejando pouco trabalhar, está errado o seu desejo. Gente que não gosta de trabalhar está com problema. A Bíblia não tem nada a falar para gente preguiçosa. Você deseja pouco trabalhar, está errado. Então você tem que jejuar. Se quiser trabalhar mais, se quiser gostar de trabalhar, tem que jejuar. Você deseja pouco servir na igreja de Jesus, está errado o desejo. Está entendendo? E aí aplique isso a todas as realidades da sua vida que você acredita que deveria desejar, que as pessoas nobres e grandes desejam, mas você não deseja. Inclusive, eu olhei para os caras fortes aqui, os caras brabo.
Você, que nem eu, está desejando pouco ir na academia. Tem que enjoar, velho. Porque é inadequado não cuidar do corpo que Deus lhe deu. Deus me deu uma missão e um cavalo, e eu matei o cavalo. Entendeu? E não tem como fazer a missão. A gente tem que estar bem fisicamente. Inclusive, vocês sabem, né, que a ressurreição cristã, o que a gente crê é a ressurreição física. Jesus ressuscitou fisicamente. Ele vai voltar fisicamente. Nós seremos fisicamente. Tudo será físico e vai ser sobre essa terra. A gente não vai para lugar nenhum. Ele que vem para cá. Mas tem outras pregações sobre isso, que eu já fiz aí. Então o jejum nos desarraiga de desejos perversos e nos arraiga como aquele texto maravilhoso que diz como raiz de uma terra seca. Parece que a raiz não está na terra, está em outro lugar, entendeu? Jejum nos desarraiga de desejos dessa terra e nos arraiga nos desejos do céu. Jejum toca nossas afeições. Jejum nos ajuda a desembotar o nosso paladar espiritual. Porque às vezes o nosso paladar espiritual está embotado. Tipo gente que não gosta de café sem açúcar. Está com um paladar físico embotado. Olha, estou ofendendo as pessoas, né? É assim, ó. Quem toma café há muito tempo diz que só se aprecia um bom café de fato, um café nobre, se você o tomar sem açúcar. E aí quando você toma com muito açúcar, você não consegue distinguir muito o sabor. E aí, se você toma sem açúcar, você sente ele muito ruim. Mas conforme você vai diminuindo, quem fez o caminho de... Não existe quem fez o caminho de diminuir o açúcar até tomar sem açúcar e voltou a tomar com açúcar. Entendeu? Só existe o caminho de quem tomava com muito açúcar e diminuiu. Porque o paladar foi sendo aguçado, sofisticado, desembotado e começou a apreciar o amargo, como diz aquela lata de tônica. O amargo transforma. Eu adoro água tônica, principalmente sem açúcar. Entendeu? Você vai desembotando o seu paladar, você vai tendo paladar por outras coisas, coisas espirituais. Gente, eu tinha certeza que eu ia terminar na hora. E vou. Jejum nos ajuda a aprovar as coisas mais excelentes. A gostar daquilo que é gostável, se existe essa palavra. Porque, de fato, meu povo, olhe para mim aqui, seria inadequado em absoluto que na hora que Jesus chegasse, voltasse, e nós estivéssemos entediados com a vinda dele. Não seria. Estar entediado diante de Jesus é inadequado. Entendeu? Então, se a gente se entedia com a palavra de Deus, se a gente se entedia com o culto, se a gente se entedia com a exposição das Escrituras, a gente precisa jejuar. Eu coloquei assim para mim, jejum também é um grito de saudade. Você lembra que o Brunão, que virou o Bruninho, Brunão Morada, que virou o Bruninho Apartamento, ele falou que Maranata é um grito de saudade? Maranata não é um grito de desespero, de socorro. Maranata é, vem Senhor Jesus, significa. Ele falou, Maranata não é um grito de desespero e de socorro. Maranata é um grito de saudade, vem Senhor Jesus. Jejum também é um grito de saudade. E eu coloquei para mim, talvez jejum preceda um Maranata mais intenso. Jejum precede um Maranata mais intenso. Então, se você quer dar Maranata de maneira mais intensa, se quando a gente cantar a música Maranata, Maranata, ora vem, canta comigo. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora, e eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Jejum precede um Maranata mais intenso, porque intensifica um anelo mais verdadeiro pelo noivo. Entenderam? Ai, tinha tanta coisa aqui. Então, o objetivo principal do jejum é o próprio Deus. Alguns objetivos derivados, gente.
revelar e tornar claro as coisas que nos controlam. Derivados, porque eles derivam do objetivo principal, que é desejar o próprio Deus. Mas quando você jejua, você começa a ver aquelas coisas que são suas obsessões. Às vezes a própria comida. Às vezes o jejum você se alimentar de muito sódio, açúcar e todas as coisas atenua, sabe? Cara, eu tô bravo, vou comer. Já viu isso? Então, o jejum existe para esse pessoal que está bravo e vai comer. Porque não era para ficar bravo porque está sem comer. Então, as nossas obsessões, os nossos pecados, eles ficam à flor da pele, eles se tornam evidentes. Então, meus amados, não. Quando você está jejuando, você não está flutuando espiritualmente. Assim, ó, nossa, mano, eu estou sentindo uma pressão no ar, um poder. Não, não é assim, não. Normalmente você pode ficar até um pouco mais chato, um pouco mais com raiva, um pouco mais, entendeu? É possível que no início. Pode ser que não. Tem vezes que jejum é prazer, glória, é banquete. Porque é um banquete não físico, um banquete espiritual. Mas às vezes, muitas vezes, em alguns momentos, é mais um controle que você vai percebendo alguns pecados, você vai percebendo algumas sutilezas pecaminosas em você, você vai percebendo algumas coisas. Outro objetivo derivado, nos lembrar nosso mais importante sustento, que é o próprio Deus. Em Cristo tudo subsiste. Outro objetivo derivado, manter equilíbrio, discernir o essencial. Outros objetivos aqui, decisões, libertações, resposta de orações. Tudo isso já aconteceu na Bíblia. Revelação do Espírito Santo. E por fim, como jejuar então? Agora para a parte prática, assim, para a gente fazer. Tá no hype. Hype que fala, né? Tá no hype aquele negócio, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, não tá? Tá ou não tá? Eu vi uns negócios assim, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Jejum é assim também, primeiro você começa, depois você melhora. Não vai querer começar jejuando que nem o Luciano Subirá, que faz 3 jejum de 40 dias todos os anos. Né? Ele não começou ontem. Não começou ontem. Ele é o mestre do jejum brasileiro. Então, não comece assim. Você pode começar tirando uma refeição. E manter a constância de toda semana tirar uma refeição. Aí depois você vai para 2 refeições. E depois, um dia, você faz 24 horas ininterruptas, só na água. Aí depois você vai para 36 horas ininterruptas. E depois, com o tempo, você vai para 48 horas, e 72 horas, e 96 horas, e assim sucessivamente. Entendeu? Existe uma progressão no jejuar. Mas existe também, olha, na minha experiência, às vezes é mais difícil jejuar 24 horas todas as semanas do que jejuar um período muito longo uma vez só. Eu, particularmente, acho mais difícil jejuar 24 horas todas as semanas do que jejuar um período muito longo uma vez só. Por quê? Não sei, eu acho mais difícil. Então, e eu já li muitas coisas sobre gente que tinha rotina de jejuar 24 horas toda semana, que galgou passos espirituais muito grandes. Sobre entregar jejum, principalmente jejuns mais longos. Quando eu falo de jejuns mais longos, a partir de 3 dias, por exemplo, o jejum de um dia, você não vai precisar ter muito cuidado na entrega, só ter o cuidado de não pecar. O que é o cuidado de não pecar? Você jejuou 24 horas e aí você peca a gula depois. Você chega lá, pede uma pizza de 16 pedaços e come ela inteira. Isso é pecado, entendeu? Então, na minha prática de jejum, eu sempre defino a minha entrega antes de começar o jejum. Então eu falo assim, eu vou comer uma maçã, um pão com presunto e queijo e tomar um copo de chá. De erva doce, por exemplo, sem açúcar. Aí eu já sei. E aí eu defino qual que é a próxima refeição também. Tipo, quantas horas depois vai ser a próxima refeição. Aí eu vou comer isso e só vou comer 4 horas depois, para não ficar petiscando depois. Entendeu? Então, depois que eu contei aquela... Eu contei aqui já, né? Que uma vez eu fiz um jejum de 4 dias. E quando eu estava terminando, faltando 4 horas para finalizar, eu acordei 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, louco de fome. Aí fui na geladeira, peguei um leite de caixinha, abri assim com o dente. Aí eu falei, cara, que monstro, parece um animal, velho. Então, depois daquele dia, eu defini a minha entrega de jejum. Então, a minha entrega de jejum é sempre definida. Nos mais longos, eu defino as 2 próximas refeições.
Eu já falei aqui sobre jejuns constantes e grandes, né? Então, sensações. Primeiro dia, você vai sentir fome. Do primeiro ao terceiro dia, você vai sentir fome, dor de cabeça e fraqueza. O quarto e o quinto dia são os mais difíceis. Os mais difíceis. Depois você começa a parar de sentir fome em absoluta. E fica bem. E aí eu não fui muito além disso. É uma boa hora para repensar hábitos alimentares, que nem eu que estou precisando repensar hábitos alimentares, preciso fazer um jejum. Também, porque você termina ali, você faz uma boa hora, porque hábitos alimentares também são hábitos espirituais. Sobre contar ou não contar, vocês viram ali, né? Não conte, não fale para ninguém, só fale para sua esposa, para quem você precisa falar. Aí você fala assim, Murilo, por que você está falando dos seus? Porque eu estou ensinando sobre isso, é minha responsabilidade. Você acha que Jesus, quando falou do jejum de 40 dias, ele chegou, ó, não vou falar quanto que eu jejuei para vocês. Não, ele teve que ensinar, entendeu? Alguém que vai ensinar sobre alguma coisa precisa falar sobre o assunto, né? Mas o principal, então não conte. Sabe? Assim, não, você está num lugar, faça de tudo para não contar, a não sei que a pessoa te... Você está jejuando? Aí você fala assim, irmão, isso é chato mesmo, hein, velho? Não fala assim, você chega lá, aí o cara te oferece uma coisa, não, estou de jejum. A Bíblia diz que você já recebeu a sua recompensa. Qual a recompensa? De ser... Nossa, você está de jejum há tanto tempo, parabéns. Essa é a sua recompensa, ficou com a recompensa maior, que é a celestial, perdeu. Entendeu? Então, não conte, não perca a recompensa maior. E aí eu queria que você ficasse de pé. Não consegui fazer uma pregação em fogo e poder e glória hoje. Mas é assim mesmo, nem sempre é assim. É importante. Né? O ensino é muito importante. Eu queria que colocasse... Não, ainda não, vou contar a história aqui primeiro. Uma história pessoal para te motivar a jejuar. Quando eu me converti, em 2011, eu estava numa balada. Eu falo isso porque talvez alguns de vocês possam estar nessa situação. Né? Eu estava numa balada, alcoolizado, no camarote, com um uísque energético, andando de carro assim, com o banco para trás assim. Vocês acreditam que eu já fui assim, galera? Faz tempo, mas já fui, faz uns 15 anos. Eu tinha 19 anos, estava no segundo ano da UEM, fazendo engenharia. Não vou falar que é engenharia de produção para o pessoal não me desvalorizar, porque é a pior engenharia. Mas estou brincando. É que o pessoal das engenharias zoa o engenheiro de produção, que diz que é administração. E eu estava lá, isso com um profundo sentimento de vazio espiritual. Assim. Eu sentia que como todos os outros, estávamos fingindo que nós estávamos bem naquele lugar. E aí eu lembrei das orações do meu pai, sempre que eu chegava na minha casa às 4 horas da manhã, meu pai estava em cima de uma bola de pilates azul, de joelhos, orando por mim. Aí eu pensei, cara, o meu pai no meio de tanta dor e sofrimento, de uma vida não ideal, é feliz. E eu no meio de uma vida ideal sou triste. Tem alguma coisa errada comigo. Eu falei assim, eu vou entregar minha vida para o Deus do meu pai. Aí cheguei, saí com o carro, que não era meu, era dele. Eu estava de férias do segundo ano. E aí eu dirigi orando e chorando, gastei todo o combustível do carro, orando e chorando. Cheguei em casa às 6, 7 horas da manhã, meu pai me esperando, e falei para meu pai, passei para crente. Aí meu pai falou, glória a Deus, meu filho. Papai já sabia, estava orando por isso aí. Aí um amigo do meu pai, chamado Romeu, que acompanhava a gente, né, chegou para mim, isso foi de sábado para domingo. No domingo, o Romeu foi lá em casa, meu pai contou para ele. E aí o Romeu perguntou para mim, Murilo, como é que você está voltando para Maringá agora? Eu falei, Romeu, eu estou voltando achando que eu não vou conseguir fazer o que eu me propus a fazer, que é viver uma vida de crente sério. Porque eu sabia como que era uma vida de crente sério, porque meu pai a vivia. E eu estava falando relacionado a questões principalmente de mulher, pornografia e essas coisas assim, entendeu?
E bebida, e festa, eu tocava na bateria, eu ia para o Joia, eu ia para a engenharia, eu era chefe do patrimônio lá da bateria da epidemia, eu estava lá no meio, entendeu? E eu falei assim, cara, não vou dar conta de parar com tudo isso aí, eu acho. Eu estou indo com essa expectativa, Romeu, e vim para cá. Aí eu comecei a ouvir as pregações do Luciano Subirá, na época, do Luiz Hermínio, do Marcelo Jamal, foi a galera que eu ouvi no início. Eu ouvia 18 pregações por dia, galera, eu ouvia muita pregação. Eu não parava, orvalho.com. E na época não tinha vídeo, era só áudio, eu sou da época do áudio de pregações, entendeu? Muito velho mesmo. E aí, o Luciano Subirá estava numa época que ele escreveu aquele livro Até Que Nada Mais Importe, não sei quem de vocês, e ele escreveu sobre o momento que ele fez o primeiro jejum de 21 dias dele, integral. E aí eu tinha 2 meses de convertido. Só que eu não tinha muita noção de quanto que era muito e quanto era pouco. Então eu achava que 21 era muito e 3 era pouco. Entendeu? Essa era a minha lógica. E eu fui logo e fiz um jejum de 72 horas só com água. Primeiro jejum da minha vida cristã, com 2 meses de convertido, foi esse. Não avisei ninguém, nem meu pai eu avisei. Fiz só. E o meu objetivo, assim, eu não entendia muito sobre jejum, mas meu objetivo era vencer o pecado sexual. Esse era o meu objetivo. De certa forma, estava certo, porque eu queria anelar mais a Deus e sentir apropriadamente, né? Aí, no último dia, na última noite, eu comecei de manhã, a entregar de manhã, eu tive um sonho. O sonho era assim. Eu estava andando e 3 cobras se prendiam na minha cabeça. Uma cobra era verde, esse verde de verde mesmo, assim, não um verde cobra, um verde verde, assim, bem que não existe de cobra, esse verde de pintura, verde limão, assim, sabe? Uma cobra ela era vermelha, vermelha vivo, e outra cobra era amarela. E elas se prendiam na minha cabeça e se batiam na minha cabeça, e de repente 2 delas esvaneciam no ar. Elas sumiam, elas viravam vapor e sumiam. A cobra amarela e a cobra vermelha. Nesse exato momento eu acordei do meu sonho e discerni no meu espírito, naquele exato momento, que a cobra vermelha representava o meu pecado sexual e que eu tinha obtido vitória sobre o pecado sexual. E de fato, dali em diante eu nunca mais vi pornografia. Eu nunca mais me masturbei. Não estou dizendo que se você fizer um jejum de 3 dias acontecerá exatamente a mesma coisa com você. Eu estou narrando um fato. Tá? Eu era viciado nesse tipo de coisa. E a partir desse momento eu obtive uma vitória espiritual. Mas olha que doido. Tem uma cobra que ficou lá, verde, não teve? Ela ficou lá, ela não saiu. Ela ficou lá. E eu não sabia o que era a cobra amarela e o que era a cobra verde. Eu não sabia. Beleza. Anos passaram, eu levantei, liguei para meu pai, contei, falei, pai, a cobra vermelha, discerni no espírito, sabe? É o pecado sexual e de fato se comprovou. E aí, anos se passaram, eu casei em 2018 com a Carol. E no final de 2018 eu fui com a Carol para a minha cidade, Lucas do Rio Verde. Onde eu tinha saído antes para voltar para UEM. E um dia a gente saiu comer um hambúrguer e eu contei essa experiência pela primeira vez em 8 anos. Eu nunca tinha contado essa experiência, a não ser para o meu pai no dia subsequente, e eu a contei a primeira vez 8 anos depois, para minha esposa. Era 00:30 e pouco, a gente foi para casa, nós éramos casados, fomos dormir. E aí eu acordo de manhã com uma mensagem da Livraria Evangélica de Maringá. E o lançamento de um livro, sabe de quem? Sabe de quem? Hã? Não, John Piper. O meu autor predileto, o meu autor favorito. O meu maior herói. Eu pedi para colocar o... Tem aí? Coloca aí.
era esse. Tinha acabado de lançar esse livro. Dinheiro, Sexo e Poder, fazendo o melhor uso de 3 oportunidades perigosas. Eu estava na cama, peguei o celular, vi esse negócio, bati na Carol e falei, namorada, olha isso aqui. Ela fez... Deus me revelou 8 anos depois o que significava as 2 outras cobras que eu não sabia. Porque assim, não pode ser coincidência. Entendeu? Fazia 8 anos que eu não contava, foi no lançamento do livro. A livraria evangélica nunca tinha me mandado uma mensagem desse tipo, com esse livro. E aí, logo abaixo, a livraria evangélica me mandou um texto, e o texto era sobre o capítulo de dinheiro, que era a cobra que não tinha sumido da minha cabeça. Aí vocês devem imaginar que eu comprei 10 livros. Comprei, de fato, 10 livros. Alguém aqui recebeu um livro desse de mim? Eu dei esse livro para várias pessoas. E comprei o livro e fui direto para o capítulo do dinheiro. Entendeu? Então, tudo isso aconteceu num momento de jejum. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.